Olá, somos o Seminário Shepherd de Teologia Reformada. O nosso alvo é servir a Deus através da educação teológica na igreja local para a formação de professores e pastores. Venha conhecer nossos cursos através das nossas redes sociais e canal no YouTube. O vídeo já vai começar, mas antes, curte, compartilha e se inscreve no canal também. Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz, queridos. Estamos aqui mais uma vez na nossa aula de aconselhamento bíblico, nosso curso Formação de Conselheiros, nosso terceiro encontro, e hoje com um tema muito importante, um tema desafiador para cada um de nós, que é tentarmos entender o aconselhamento bíblico, né, e a sua importância na igreja local. Então, os irmãos que estão presentes, os irmãos que estão em casa, os irmãos que ainda vão assistir essa aula depois de gravada, eu quero ler com vocês 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 12. A palavra do Senhor diz assim, queridos: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos ademoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que ademoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Até aqui, queridos. Vamos orar. Senhor Deus, rendemos graça ao teu santo nome, Pai, te agradecendo por esse momento tão maravilhoso, esse momento tão especial. É um momento que nos organizamos para estudar a tua palavra. É um momento, Deus, no qual o Senhor fala aos nossos corações. Te entregamos os nossos ministérios de aconselhamento bíblicos. Pedimos que o Senhor nos ajude a nos tornarmos capacitados a cuidarmos de almas, a cuidarmos de nossos irmãos e trabalharmos, Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Assim eu te peço que seja derramado sobre cada aluno, seja aqueles de forma presencial, daqueles de forma online, o teu amor paternal sobre cada um de nós. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a grande perspectiva do aconselhamento bíblico é algo maravilhoso, né? Porque a gente tem uma impressão que o aconselhamento bíblico ele surgiu do nada dentro da igreja, mas não é isso. O aconselhamento bíblico ele é novinho no Brasil, não só no Brasil, mas de uma forma geral, ao mesmo tempo que ele é bem antigo, né? Parece algo que fica difícil de entender, como que é novo e como que é antigo. Para a gente ter mais ou menos uma ideia, 1968, quase ali, beirando os anos 70, um pastor presbiteriano chamado Jay Adams, né? Ele traz a grande necessidade do aconselhamento bíblico dentro do seminário no qual ele era professor. E aí a gente começa a ver algumas identidades da perda do aconselhamento bíblico, onde os pastores eles eram conhecidos como cuidadores de alma. Então, eu considero essa aula de hoje, mesmo nós já pensamos duas vezes em duas aulas anteriores sobre isso, mas essa aula, para mim, é uma aula que vai fazer com que a gente firme cada vez mais os pés no que diz respeito ao conhecimento do aconselhamento bíblico e também a abraçar o aconselhamento bíblico como ministério da igreja local. Acabamos de ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 12 ao verso 14, e aqui tem alguns pontos muito importantes para todos nós que somos conselheiros, de observação em relação à igreja. Aqui Paulo cita 3 grupos, mais ou menos, de irmãos dentro da igreja, com situações e problemas diferentes. São identificados 3 grupos. Paulo começa no verso 12 dizendo: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham. A ideia é que os que labutam, né? Aqui é a ideia de um esforço, aqui é a ideia de alguém que se dedica com suor, com força. Ele diz: os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor e vos ademoestam. Os irmãos já sabem que a palavra ademoestar é uma palavra que nós vamos até ouvir mais hoje sobre aconselhamento, sobre essa palavra está dentro do nosso campo de aconselhamento bíblico. No verso 13 ele diz: e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivem em paz uns com os outros. Então nós temos o apóstolo trazendo aqui um momento aqui da liderança, colocando essa liderança não pelo que as pessoas são, mas pelos trabalhos realizados por eles. Então eles devem ser abraçados pela igreja, os líderes devem ser cuidados pela igreja. Agora no verso 14, que é exatamente
o ponto que eu trago aqui para vocês, onde nós vamos encontrar 3 grupos, né? Esse não é de uma forma exaustiva, mas serve de compreensão para nós, como conselheiros bíblicos, que nós não podemos tratar todas as pessoas da mesma forma. Olha só o que Paulo diz aqui, no verso 14. Exortamo-vos também, irmãos, a que ademoestei, que é a palavra, o verbo nutetel, de onde sai a nossa palavra nutecia, né? Ele diz que nós devemos, de uma forma muito clara, ademoestar os insubmissos, é um grupo. Depois ele diz, consolei os desanimados. E depois ele diz, ampareis os fracos. Então a gente tem aqui insubmissos, nós temos os desanimados e nós temos os fracos. Então nós temos 3 grupos que, de alguma forma, passam por dificuldades, passam por situações diferenciadas. Esses grupos podem ser vistos no decorrer da carta de 1 Tessalonicenses. A gente não precisa aqui tentar pontuar onde esses grupos estão. Eles acontecem dentro da carta. E dentro da carta a gente começa a compreender cada vez mais como que Paulo usa o aconselhamento, o discipulado, para tratar de irmãos ou grupos de irmãos dentro da igreja. Qual é o ensinamento? A gente não vai fazer uma exposição completa do texto, mas qual é o ensinamento aqui? O ensinamento básico sobre aconselhamento bíblico, sobre cuidar de alguém, é que nós não podemos comparar pessoas com pessoas, casos com casos. Devemos tratar tudo isso de forma isolada, né? Cada irmão deve ser tratado à luz da palavra de Deus diante do Senhor de forma especial. Cada problema, ou seja, todos os problemas identificados, sabemos que a causa fundamental é o pecado, mas sabemos também que cada um vai desencadear vários sintomas, várias situações na vida das pessoas. Por isso, nós não devemos descartar nenhum tipo de atenção dada a qualquer um dos nossos irmãos, sejam com problemas menores, intermediários ou maiores. A gente começa, muitas vezes, a querer classificar tipos de pecados e tipos de problemas. Então, aqui, queridos, para que a gente possa entrar nos slides de hoje, que são bastante, fica a primeira observação da nossa exposição, mesmo que seja curtinha, de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 12 ao verso 14. Mais uma vez, voltando à aula de hoje, a aula de hoje ela tem um propósito, que é a formação de conselheiros bíblicos, que é o nosso propósito aqui, e entendermos que o aconselhamento bíblico, ele tem um papel fundamental dentro da igreja. O aconselhamento bíblico, nós vamos aprender hoje, que ele não é um ministério à parte da igreja, mas ele é um ministério dentro da igreja, composto por crentes e que eles são capacitados dentro do que eu chamo teologia bíblica para poder cuidar dos irmãos. Então vamos lá, meus amados irmãos, o slide 2 aí para vocês, o que é aconselhamento bíblico? Essa pergunta, ela não dá para ser respondida de uma forma superficial. Comecei falando para vocês que o aconselhamento bíblico é um aspecto de conhecimento novo para a igreja. Em que sentido? Ele surge ali nos anos 70, então nós estamos falando de poucas décadas que o aconselhamento bíblico é retomado na igreja local. Falei para vocês que um pastor, né, presbiteriano, no ano de 1968, chamado Jay Adams, é um dos grandes homens dentro de nomes do aconselhamento bíblico da modernidade. Com isso, nós começamos a compreender como devemos tratar o aconselhamento bíblico. Porém, ele é antigo, porque a Bíblia já trata do aconselhamento bíblico. A Bíblia já nos mostra caminhos do aconselhamento bíblico. Tem um livro que eu até pedi que vocês, quem puder adquirir, que é Introdução, né, ao Aconselhamento Bíblico. Esse livro, quem é o grande propulsor dele é John MacArthur. Ele já está com outra capa, que é uma capa verdinha. Se você vai olhar ele, seja em qualquer canal de vendas, principalmente na Amazon, e tem outro que eu vi que tem esse aqui. Né? A diferença dessa edição para o da capa verde é o capítulo 3, se não me falha a memória, que vai tratar exatamente do aconselhamento bíblico e os reformadores. No caso da versão mais nova, não tem esse capítulo, a diferença é essa, mas o conteúdo é o mesmo. O interessante é que quando nós abrimos, no primeiro capítulo, redescobrindo o aconselhamento bíblico, John MacArthur vai fazer um caminhar, né, pela história, pelo tempo. Então, alguns pontos interessantes. Ele vai falar exatamente o que dizer da psicologia cristã. As técnicas psicológicas são, em algum momento, aconselháveis. Ele tem o que há de errado com a psicologia. Então, ele faz uma pergunta e ele vai tratando exatamente desse
afastamento do aconselhamento bíblico da igreja para fora da igreja. Então, ele deixa de ser um aconselhamento bíblico e agora ele passa os problemas da igreja, ele é agora terceirizado para profissionais, sejam eles de qualquer área. O que a gente começa a entender é que nós precisamos trazer um resgate do aconselhamento bíblico para a nossa igreja. Então, vamos para o slide 2, que é aconselhamento bíblico, e no próximo nós temos exatamente a primeira questão. Os irmãos estão com o PDF aí, não estão? Em recente pesquisa apontada, olha que pesquisa, essa pesquisa é interessante para a gente ver a demanda pela procura da psicologia. Em recente pesquisa apontada pela Folha de São Paulo, março de 2023, o curso de psicologia tem tido um aumento grandioso em sua procura. A pesquisa observou que de 2010 para 2021, o número de matrículas para psicologia cresceu mais que o dobro no Brasil, indo de 136,4 mil para 289,8 mil, somando um crescimento de 112,4%. No mesmo período, os demais cursos superiores oferecidos no país cresceram 41%. E aí nós temos tanto a questão presencial como a questão EAD. A pergunta que eu faço para os irmãos, e quem quiser responder, e quem quiser pensar junto comigo, o que aconteceu para essa demanda dos cursos em psicologia terem uma crescida de mais de 100%. Né? Se a gente pensar rápido, a gente começa, a primeira questão que pode vir ao nosso coração agora é que vivemos numa sociedade doente. E a igreja, aí que surge um grande ponto, a igreja não está fora dessa comunidade. Muitas vezes nós achamos que a igreja ela está dentro de uma bolha, fora da sociedade, fora da comunidade, fora do mundo. Não podemos comparar ou fazer um cruzamento com a carta de 1 João, onde o Senhor diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque o amor do Pai não está no mundo. Ele vai tratar que as coisas do mundo é do diabo, mas que coisas? Eu preciso ver todo o contexto. O contexto ali é a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. São três elementos que ele diz que está no mundo, não é de Deus, é do diabo. Então isso é pecado. Quando a gente olha um crescimento tão absurdo de uma determinada demanda de curso, sempre tem um apontamento. As pessoas estão doentes. Essa é a grande resposta que nós temos. O próximo slide diz assim: aconselhar é uma prática natural a seres humanos. Aconselhamos o tempo todo, quer estejamos conscientes ou não. Um pai aconselha o filho quando perguntado sobre o time de futebol. As amigas aconselham enquanto discutem que tipo de roupa ou maquiagem deve usar. Numa conversa entre amigos, podemos sugerir 1 ou 2 lugares para visitar e comer que sejam do nosso agrado. Além de outros conselhos ligados à política, à educação, à economia, aos investimentos, à compra de um carro ou uma casa. Enfim, dar conselhos é uma prática diária na qual todos os seres humanos estão envolvidos, em maior ou menor escala, em um nível diferente e sobre temas diferentes. O que quer dizer isso, queridos? Que se nós aqui dividirmos aqui em 2 em 2, 3 em 3 e vamos conversar um pouco, nós vamos ver que nós vamos, em determinado momento, estar aconselhando um ao outro. Nós estaremos direcionando um ao outro, estaremos falando ao coração do outro, estaremos, de alguma forma, trazendo informações, fazendo com que nós possamos pensar de formas diferenciadas. Então, isso é algo que a gente precisa pensar sobre aconselhamento. Então, o que diferencia um aconselhamento do aconselhamento bíblico? Essa é a grande questão, essa é uma pergunta que nós temos que fazer. E nós podemos responder que nem todo aconselhamento é aconselhamento bíblico. Se alguém souber qual é a diferença, né? Qual a diferença de um aconselhamento para um aconselhamento bíblico? Ou seja, então o aconselhamento de pararmos ali no cafezinho, trocarmos uma ideia, é um aconselhamento com os pressupostos, com boas intenções, pode ter, mas não é bíblico, não é? Do outro lado, o aconselhamento bíblico é aquele que nós nos apegamos à palavra de Deus e usamos a palavra de Deus como norteador, como base. Então, vamos lá. Nós não estamos querendo dizer que o outro aconselhamento ele seja ruim.
Só que ele não é eficaz, porque ele não é revelação, ele não é a palavra de Deus. Eu quero que vocês entendam que eu posso dar uma atenção a alguém, eu posso aconselhar alguém de uma forma não bíblica, com boas intenções, com boas ideias, mas que não é a palavra de Deus. Então, isso é o que a gente vai ter na maioria dos casos dentro da igreja. Eu não acredito, isso vou partir do princípio de ser cristão, ser crente, eu não acredito que alguém que seja crente, ame ao Senhor, ame ao próximo, vai dar conselhos na vida do outro para destruir a vida do outro, conselhos, né, horrorosos. Eu acredito que todos nós partimos da boa intenção de ajudar alguém. A grande questão é que nós muitas vezes não somos preparados a levar esperança ao coração do próximo. E essa esperança, ela é a luz da Bíblia. Por isso que a gente começa a ver que vira e mexe estamos aconselhando, estamos orientando, estamos dando opinião. E quando nós partimos para o aconselhamento bíblico, é uma conversa a dois, uma conversa a quatro, uma conversa de um grupo maior, pode acontecer coletivamente, mas o que acontece geralmente é que nós estamos olhando no olho, tratando do coração e levando esperança através da palavra de Deus. Crendo absolutamente no Espírito Santo para tratar de transformação no coração. Então é o primeiro momento, próximo slide, onde primeiro analisaremos o que não é aconselhamento bíblico. É como eu falei para vocês, essa aula de hoje é uma aula que tem que descer para o nosso coração a paixão pelo aconselhamento bíblico. Tem que descer para o nosso coração a certeza desse ministério, o meu chamado nesse ministério. Por isso que eu preciso entender o que não é aconselhamento bíblico, o que é aconselhamento bíblico, como aplicar esse aconselhamento bíblico na nossa igreja, como que eu posso, de outra forma, me tornar um conselheiro para a glória de Deus. Então vamos lá, queridos. Ponto A, né, que é no próximo slide, slide de número 6. Aconselhamento bíblico não é um ministério autônomo, independente de uma igreja local. Pelo contrário, ele acontece entre os crentes inseridos em uma igreja. Então, primeiro ponto, nós não podemos ter um ministério de aconselhamento bíblico fora da igreja. Imagine que nós vamos resolver não servir mais na igreja, nós montamos um pequeno grupo na minha casa de 6, 5 pessoas, e ali nós montamos um ministério de aconselhamento bíblico fora do corpo da igreja, uma rebeldia fora da igreja, trabalhando fora da igreja. Então, o primeiro ponto, que nós precisamos compreender e olhar que o aconselhamento bíblico não é um ministério autônomo nem independente. Abram em Atos dos Apóstolos aí, para que a gente possa ver esse texto aqui de Paulo, por favor. Atos capítulo 20, verso 31. Olha o que Paulo diz. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de quê, queridos? Ademoestar, né? Com lágrimas a cada um. Ou seja, Paulo mostra que dentro do seu ministério, durante 3 anos, ele não cessou de aconselhar, de ademoestar os irmãos. Então, meus amados irmãos, isso mostra que ele é um ministério da igreja local, aonde o apóstolo Paulo, ele conduz a igreja nesse sentido, ele conduz o povo nesse sentido, e nós temos também Romanos capítulo 15, que é outro verso super conhecido de vocês, Romanos capítulo 15, verso 14, que mostra a igreja como conselheira. Ela diz assim: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos ademoestardes uns aos outros. Isso é a igreja, isso é o ministério mútuo da palavra de Deus, isso é o coletivo. Então, Paulo, ele traz uma certeza aqui, meus amados irmãos, da capacitação da igreja, de cada membro da igreja. Eu falei até para vocês, no verso 13, mostra onde está ancorada essa certeza do apóstolo Paulo. Olha o verso 13, um pouquinho antes do verso 14, diz: e o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz. Aonde? No vosso crer. Para que sejais o quê, queridos? Ricos de esperança no poder do Espírito Santo. O grande propósito, não esqueçam nunca disso, um dos grandes propósitos do aconselhamento bíblico é levar esperança ao coração
do irmão que está abatido, do irmão que está desesperançoso, do irmão que está passando por crises, sejam elas do que nós entendemos como ansiedade, como depressão, como medo. Imaginem, qualquer uma dessas crises, nós sabemos e entendemos a responsabilidade nossa como conselheiros, que uma das primeiras tarefas que nós devemos fazer, de uma forma muito objetiva, é fazer uma avaliação do aconselhado. Eu preciso compreender se esse aconselhado precisa de cuidados médicos. Nós não descartamos a ciência, nós não descartamos a medicina. Há uma falácia aí que é muito preocupante e pode ser perigosa para os conselheiros bíblicos. A independência do conselheiro bíblico do que diz respeito à ciência e à medicina. Nós não somos independentes, nós não endemonizamos essas áreas. O que a gente faz, em primeiro lugar, nesse momento que você está no primeiro encontro com o seu aconselhado, você precisa identificar muitas coisas. Por isso que nosso preparo. Por isso que nós somos preparados para avaliar cada detalhe. Então, assim, uma pessoa senta na nossa frente, começa a abrir o coração e fala que já está 3 dias sem dormir, por exemplo. Você não pode citar para ele 3 versículos e falar que ele tem que recitar esses 3 versículos antes de dormir e ele vai ter uma noite de sono profunda todos os dias. Irmãos, o aconselhamento bíblico não é um sorteio de versículos, não é tome 3 versículos a cada 3 horas, não é isso, mas nós precisamos identificar quando o aconselhado precisa de cuidados médicos. Nós precisamos pedir que esse aconselhado vá ao médico, faça uma bateria de exames e volte com esses exames para nós. Eu posso identificar alguém que está pálido, eu posso identificar alguém que está muito cansado, eu posso identificar alguém de várias formas, né? Então a gente faz algumas perguntas sobre como que está a alimentação, como que está o sono desse amado irmão ou irmã, como que está a parte física, ou seja, ele vai a uma academia, ela faz uma caminhada. Ou seja, você junta todos esses fatos e a partir daí você começa a redirecionar. Muitas vezes o irmão chega para nós cheio de problemas e a gente vai ver que muitas vezes a resolução deles é organizar a alimentação, é fazer uma atividade física, é dormir bem. Claro que tudo isso demanda o que a gente chama, alguns redirecionamentos do que diz respeito à prática e hábitos de viver. Então, próximo slide, não esqueçam, esse mostra que nós não podemos ser um ministério autônomo e independente da palavra de Deus. Próximo, ponto B. Aconselhamento bíblico não é um ministério constituído por profissionais ou especialistas, mas acontece entre quem, queridos? Crentes. Que estão amadurecendo. Colossenses 3,16, são líderes, que está em Atos capítulo 20, Colossenses capítulo 21, e leigos também, acabamos de ler Romanos capítulo 15, verso 14. Vamos pensar numa coisa, quando se diz assim, olha, você precisa ir no gabinete pastoral, né? A gente já pensa que você vai levar uma chamada, foi que eu fiz para ir no gabinete pastoral, né? Que é um termo bem conhecido da igreja. Se você fala assim, olha, irmão X está passando por aconselhamento bíblico na igreja, você imagina alguém profissional tratando desse irmão de uma forma muito diferente do que a gente imagina. Abram Colossenses 3,16, por favor. Você lembrou a turma, né? Se alguém perguntar alguma coisa, os irmãos que... capítulo 3, verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão. Aonde, queridos? Em vosso coração. Então aqui mostra que nós estamos amadurecendo em Cristo Jesus, nós estamos crescendo em Cristo Jesus. Primeiro, pela questão habitar. Habite ricamente em vós, não qualquer coisa, mas a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que fazer morada em nossos corações. Tem que ser nosso baluarte, né? Tem que ser nosso norteador, tem que ser nossa estabilidade. E aquilo que nós usamos no aconselhamento bíblico. Nós não usamos, por exemplo, no aconselhamento bíblico, de forma irresponsável, o achismo.
ou algo que deu certo comigo pode dar certo com você. Nós partimos da palavra de Deus. Por isso, primeiro ponto aqui de que o Ministério de Aconselhamento Bíblico não é constituído por profissionais ou especialistas, é a ideia desse povo e desse corpo que está amadurecendo. E nós sabemos que a igreja foi chamada para o crescimento. Nós sabemos que a igreja foi chamada para o amadurecimento. Se nós pegarmos a carta de Paulo aos Efésios, principalmente no capítulo 4, nós vamos ver que Deus dá dons à igreja para a manutenção, para o crescimento do corpo da igreja. E esse crescimento, ele não tem data para terminar, muito pelo contrário, até nós nos transformarmos cada vez mais em Cristo Jesus. Essa transformação, muitas vezes a gente imagina que é uma transformação de roupa, é uma transformação gloriosa, mas é uma transformação de dentro para fora. O coração transformado cada vez mais em servir e agradar a Deus e, claro, com certeza, nosso comportamento, nossos hábitos, nossas atitudes, nossos pensamentos serão modificados pela luz da palavra de Deus. Atos 20, 20 e 31 foi o texto que nós acabamos de ler, um pouquinho antes. Colossenses 1, 24, já que estamos em Colossenses, volta um pouquinho, por favor. Nós vamos ver aqui líderes também aconselhando. Nós vimos que Paulo, 3 anos que ele estava naquela igreja, ele não cansou de ademoestar os irmãos. E aqui nós vamos ver Colossenses, capítulo 1, verso 24 e verso 25. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor de quem, queridos? Do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então, líderes devem aconselhar. Líderes devem ser capacitados no aconselhamento bíblico. Nós olhamos, em primeiro lugar, que nós estamos amadurecendo em Colossenses 3,16. Ou seja, não esqueçam como que nós podemos pensar no que diz respeito ao amadurecimento nosso como cristãos. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E também, nós mostramos aqui que o aconselhamento bíblico, por não ser reservado a profissionais e especialistas, também alcança o corpo de leigos. Acabamos de ver de Romanos capítulo 15, verso 14, que aqueles irmãos daquela igreja estão aptos, por causa da obra do Espírito Santo, que leva esperança ao coração deles, a ademoestar uns aos outros no Senhor. Nós também acabamos de ler 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 14, onde Paulo chama a igreja para ademoestar os irmãos de uma forma muito mais ampla, de uma forma muito maior. Então, vamos passar para o terceiro ponto no próximo slide, para que vocês possam entender. Ponto C. Aconselhamento bíblico não é um ministério que garante a solução para os problemas, sofrimentos e anseios do homem. Embora o aconselhamento proponha mudança permanente e significativa para aqueles que se encontram em dificuldades, sofrimentos e angústias, ele tem um alvo maior, a glória de Deus. Então é o seguinte, nós estamos no terceiro ponto do que não é aconselhamento bíblico. Quando nós nos sentamos com irmãos com desesperança, irmãos que estão sofrendo, irmãos que estão abatidos, você não pode dizer para ele que você vai ter a solução para o problema dele. Muito pelo contrário, nós temos que ter cuidado. Nós amamos e temos carinhos, mas o objetivo do aconselhamento bíblico, como falei para vocês, levar esperança ao coração daquele que está abatido, glorificar a Deus, caminhar com esse irmão para que ele se transforme cada vez mais na imagem de Cristo, entendendo que a palavra de Deus é aquilo que vai penetrar no seu coração por obra do Espírito Santo. Ok, queridos? Até aí, está tranquilo? Dúvidas? Certeza? Se tiver alguma pergunta, Guilherme, aproveita, viu? Eu quero tratar do profeta Jeremias aqui, né? No próximo slide. Foi um homem que passou por muito sofrimento. Tudo que ele acreditava e vivia era o contrário da maioria das pessoas ao seu redor. Além disso, passou por sofrimento físico, rejeição e solidão. No livro bíblico de Lamentações, lemos o relato de seu sofrimento. Mas ele nos mostra de onde conseguiu tirar forças para suportar tudo o que passou, né? Ou seja, como aqui eu não estou com material, ficou dentro do outro computador, depois eu vou colocar para vocês a passagem bíblica
aonde nós vamos ver Jeremias compreendendo a partir de Deus, né, o seu chamamento. E nós vamos ver que Jeremias passou por situações dificílimas, como Isaías, né, como Daniel, como outros profetas, mas eles sempre se voltavam para Deus. Eles entendiam que o recurso que poderiam trazer esperança ao coração deles e mudar a situação deles era o que diz respeito ao nosso entendimento sobre a esperança em Deus. Item D, né? Aconselhamento bíblico não acontece à parte do discipulado, porém está integrado a este ministério. O que é isso, meus amados irmãos? O aconselhamento bíblico, ele não pode estar separado ou desassociado do discipulado. Nós precisamos entender, e por isso que eu sempre falo para vocês, o conselheiro bíblico, ele tem que ter um conhecimento teológico. Ele precisa conhecer a palavra de Deus. Porque se nós temos alguém na nossa frente, vou dar um exemplo isolado aqui para que a gente pense, se chega alguém para nós e ele tem dúvida na soteriologia, tem dúvida no que diz respeito à salvação, como que eu vou tratar com ele alguns aspectos da salvação? Vamos dar alguns exemplos. Justificação, por exemplo, regeneração, conversão, santificação, todos esses pontos da salvação, como que eu posso ordenar no sentido de trazer clareza àquele coração e mostrar a obra de Deus, a obra de Jesus Cristo, a obra do Espírito Santo na salvação, né? Então, nós precisamos conhecer a doutrina, nós precisamos ser bons teólogos. Para isso que dentro de algumas disciplinas do aconselhamento bíblico, nós temos a teologia do aconselhamento bíblico, onde nós vamos dividir aqui no curso, pelo menos, em 2 encontros. Ou seja, uma sexta e um sábado, e no outro uma sexta e um sábado. E a gente ainda não vai conseguir cobrir todo o material. Para isso que a gente sempre tem alguns cursos separados da teologia para o aconselhamento bíblico. Próximo slide. De modo positivo, a gente parou naquilo que não é aconselhamento bíblico. Alguém tem alguma pergunta? Ficou claro para os irmãos? Agora a gente vai imergir e nós vamos compreender o que é. Então, primeiro ponto, nós estamos desconstruindo aquilo que não é aconselhamento bíblico. Você, como um bom conselheiro, o ministério dentro da sua igreja precisa ter clareza quando nós estamos praticando o aconselhamento bíblico ou quando, de alguma forma, algo se parece com o aconselhamento bíblico, está dentro da tua igreja, mas não é aconselhamento bíblico. Mas ele vai estar travestido de aconselhamento bíblico. Ou seja, os efeitos finais no outro não vão ser os efeitos bíblicos. De modo positivo, porém, o aconselhamento bíblico está baseado na suficiência da Escritura. Preste bastante atenção. Não na minha suficiência, mas na suficiência da Escritura. Como revelação de Deus. O seu foco está na pessoa de Deus e em sua glória. Por isso que nós não estamos lutando aqui para levar cura aos outros. Seu objetivo é conformar o homem à imagem de Cristo. Aqui desconstrói, quebra qualquer teologia do coach, teologia liberal, por exemplo, onde o homem é o centro, onde o homem foi constituído para o sucesso, para a vitória. Não, queridos, o homem foi criado à imagem de Deus e na sua recriação pós-pecado, o nosso grande desafio com a palavra de Deus é conformar o homem cada vez mais à imagem de Cristo, conferindo-lhe esperança e poder através do Espírito Santo e da Escritura para efetuar mudança do nível do coração. Quando o nosso coração é transformado pela palavra de Deus, é imergido dentro dele esperança, meus amados irmãos, é impossível que não haja mudança de comportamento. Então, mudança no nível do coração e satisfação plena em Deus em todas as circunstâncias da vida. Talvez aqui seja a nossa maior luta. Estarmos satisfeitos com Deus. Vivendo exclusivamente para a sua vontade. Outro desafio. Nós vamos ser sempre inclinados aos desejos do nosso coração. Então, vivendo exclusivamente para a sua vontade, enquanto lida com seus problemas e ajuda outros da mesma forma. Então, conforme 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 3 e verso 11, capítulo 3, verso 18. Depois os irmãos façam uma leitura, porque senão a gente não tem tempo para abraçar todos os pontos. Próximo slide, slide número 11, diz:
nas últimas décadas, um número considerável de pessoas da igreja evangélica tem substituído o conselho de pastores, anciãos, irmãos piedosos e da suficiente palavra de Deus pela psicologia cristã. Técnicas e sabedorias adquiridas a partir de terapias seculares e aplicadas por profissionais que recebem por seu serviço. Com isso, o movimento conhecido por aconselhamento bíblico tem sido atacado e criticado por muitas pessoas dentro e fora da igreja. A gente acabou de ver vários pontos que vai diferenciar o que é aconselhamento bíblico e o que não é aconselhamento bíblico. Claro que a gente ainda vai falar mais profundo ainda hoje o que é aconselhamento bíblico. Porém, nós estamos num slide bem interessante, que eu não sei se os irmãos já ouviram sobre isso, mas há uma expectativa dentro da igreja que os irmãos, que pastores, não são aptos a resolver determinados problemas dentro da igreja. O que acontece? Por não encontrar nesses irmãos um aspecto ou uma qualidade profissional, nós vamos começar a excluir esses irmãos e vamos buscar ajuda fora da igreja. Entendam bem, queridos, nós não estamos aqui descartando a necessidade clínica de um médico. Não é isso que a gente está discutindo. O que eu estou dizendo é que quando um irmão da nossa igreja, ou das nossas igrejas, melhor falando aqui, eles abrem mão de um cuidado espiritual para ser cuidado por um psicólogo, alguns pontos devem ser levantados aqui. Primeiro, a gente vai depois falar um pouco sobre isso, não nessa aula de hoje. Mas nós cremos em um Deus. Nós somos o quê? Teístas. Nós temos um único Deus, Criador dos céus e da terra. A nossa cosmovisão, voltem aí para Gênesis 1, por favor, queridos. Para que a gente possa tratar desse ponto. Gênesis 1:1. Aqui inicia a cosmovisão cristã. Aqui inicia nosso teísmo. Não esqueçam que quando Moisés escreve Gênesis para um povo que passou mais de 400 anos aprisionado no Egito, sem a palavra de Deus, eles precisavam conhecer quem é esse Deus único e soberano. Diante de tantos deuses e de tantas propostas, nós temos aqui um conceito, e nós temos um contexto, e nós temos aqui o que nós chamamos de nossos pressupostos. Então, Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, nós cremos num Deus que cria, nós cremos num Deus que sustenta. Então, nós temos o primeiro ponto do que diz respeito ao aconselhamento bíblico, é um Deus único, um Deus Criador. Aqui está ancorada a nossa fé em um único Deus. Por isso nós somos teístas. O que vai acontecer é que nós vamos enviar os irmãos da nossa igreja para pessoas que são ateístas. Os irmãos que quiserem deixar algum comentário, certo? Estou lendo aqui no chat, tá? Qualquer coisa, podem dizer que eu leio para o pastor Helder. Pessoal que está vindo de casa. Essa foi uma parada estratégica para tomar água, né? Então, queridos, nós estávamos discutindo e tratando exatamente sobre uma diferenciação entre a igreja e a questão da psicologia, por exemplo. Eu estou dando aqui uma questão bem superficial. De um lado, nós temos nossa crença em um Deus, por isso nós somos teístas. Do outro lado, nós vamos encontrar pessoas, mesmo que tenha a formulação da palavra na psique, ou seja, o estudo da alma, que a psicologia não estuda a alma, muito pelo contrário. Então, nós temos do lado lá o que nós chamamos um grupo ateísta que não crê em Deus. Nós acabamos de ler Gênesis 1:1, que vai dizer que Deus criou, ou seja, no princípio criou Deus. Então, nós cremos na criação a partir de um Deus único. A nossa outra linha que a gente pode estar estudando aqui, que é exatamente uma linha mais da psiquiatria e da psicologia, é uma linha darwinista. É uma linha que ela tem como pressupostos o que nós vamos tratar, a evolução, por exemplo, que não tem nexo com a criação. Aqui nós cremos na fé
Nós temos fé para olhar para a palavra de Deus, por isso que esse é um ponto fundamental da salvação, a justificação, a fé em Cristo Jesus. Do outro lado, nós vamos ter um grupo de pessoas que eles não relacionam a fé, eles são empíricos, ou seja, uma definição muito mais clara da razão de provar o que está acontecendo. Do outro lado, mesmo que exista alguma teologia, que foi uma das teologias dos anos 70, era a teologia liberal. É uma teologia que descartava a fé, que descartava os milagres. E, do mesmo jeito, impulsionava a igreja a procurar profissionais. A nossa fé é uma fé relacionada e cremos na palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, quando a gente olha tudo isso, a gente está aqui tratando só de questões superficiais. Nós nem entramos na profundidade. No que nós temos, tem alguma pergunta? Referente a isso que o senhor está falando, a Almira perguntou: e sobre os irmãos procurarem os psicólogos crentes? Crentes? Isso, psicólogos cristãos. Tá, né? então assim, esse é o nosso grande desafio, minha amada irmã. Nós estamos promovendo alguns cursos de aconselhamento bíblico em igrejas locais, aonde nós temos irmãos e irmãs que são psicólogos. Esses irmãos e irmãs estão, de alguma forma, aprendendo o aconselhamento bíblico. Isso é maravilhoso, porque eles começam agora a migrar da psicologia para o aconselhamento bíblico. No caso de alguns irmãos que são cristãos e são psicólogos, eles não podem, de forma alguma, tratar de fé com seus pacientes. Eles não podem avançar no aspecto que é fé. Então, eles não podem tratar do pecado. Mesmo eles compreendendo a causa de todo o dano moral, de todo o dano que está por trás de qualquer consequência que afete nossas vidas, eles não podem tratar o pecado. Então, assim, é muito difícil para os nossos irmãos psicólogos, e eu coloco aqui até algo que não sai do meu coração, e eu fico sempre pensando, nossos irmãos psicólogos vivem num dilema entre a fé e a prática profissional. Então, assim, o aconselhamento bíblico chega como um norteador para o coração dos nossos irmãos psicólogos, para que eles possam compreender a palavra de Deus mais profundo. Então, assim, o grande desafio é nós pegarmos esses irmãos que são psicólogos, esses irmãos que são psiquiatras, que têm um potencial por trás e compreenderem o aconselhamento bíblico e servirem na igreja local. Então, esse é um dilema do qual nós estamos sendo desafiados. Porém, vale a pena ressaltar novamente que mesmo sendo um psicólogo cristão, ele não pode fazer abordagem sobre o pecado, não pode fazer abordagem sobre alma, sobre coração, porque são atitudes que eles não podem avançar. Então são dilemas da vida dos nossos amigos psicólogos. Só uma questão com relação a isso, pastor, agora não é um comentário dos alunos, é o meu mesmo. Até isso é interessante porque se fosse para o psicólogo dizer para o paciente ter fé, né, o paciente iria para outro local, né? Sim. O paciente não foi, pelo menos eu enxergo dessa forma, ao consultório de um psicólogo para ouvir que ele precisa ter mais fé ou tratar algo desse tipo, né? Dificilmente uma pessoa vai ao consultório para ouvir algo desse tipo, né? Então, como vive um psicólogo cristão sabendo que muitas vezes o que aquela pessoa está precisando é de fé ou de ter o seu pecado tratado, né? Então, é difícil, né? Então nós vamos viver um dilema aonde ele não pode avançar nesse aspecto. E nós vamos ver um outro dilema, né? Que é muito, muito simples. Por que as pessoas, a maioria dos irmãos, procuram a psicologia? Né? Eu posso colocar aqui alguns pontos. Primeiro, o desconhecimento do Ministério de Aconselhamento Bíblico na igreja local ou a ausência do Ministério de Aconselhamento Bíblico na igreja local. Segundo, a certificação e a certeza que a palavra de Deus é suficiente para todos os dilemas da vida. Não como um livro que você vai sorteando, que você vai jogar nas pessoas, mas como eu chegar em cada situação a partir da luz da palavra de Deus. Por isso nós estamos aqui treinando para isso. Para que Deus, através do seu Santo Espírito, nos oriente a tratar de corações a partir da palavra de Deus. Então, assim, nós vivemos uma realidade ou uma igreja psicologizada. O que é isso? Os termos que nós usamos não são termos bíblicos, são termos que já é usado pela psicologia, pela psiquiatria. Vou dar um exemplo para vocês.
quando eu falo em depressão, o que vem à mente de vocês? O que a Bíblia diz ou o que a psicologia ou a psiquiatria diz? Vamos ser bem sinceros. Nós não conseguimos associar a angústia do salmista, uma angústia profunda, a dor nos ossos, a humilhação do seu espírito, com a depressão. Nós olhamos a depressão sempre de um olhar diagnóstico, de um olhar clínico. E aí nós passamos agora a lembrar de quais são os pontos que caracterizam uma pessoa em depressão. E mais uma vez, em uma das minhas falas, eu falei para vocês que a depressão num todo, a gente não pode considerá-la como uma doença. Ela é construto. Mas entendam bem, e aí com todo carinho e com todo cuidado, esse construto, que é uma gama de informações subjetivas sobre alguém, ou sobre a depressão, e aí nós aprendemos aqui na quarta-feira sobre uma pessoa que dorme pouco, ou vem com pouca ausência de sono, ela a partir de 2 semanas, ela é diagnosticada com depressão. A partir de 2 semanas, se um efeito na sua vida está em continuidade, tipo, você não se alimenta bem por 2 semanas, você não dorme bem por 2 semanas, você tem crise de choros, você tem... E aí vem. E essa crise, ela se eleva a mais de 2 semanas, você já é taxado como alguém depressivo. E para isso, o que acontece? Nós entendemos, dentro desses construtos, nós entendemos que uma pessoa que não dorme bem, o que vai acontecer? Vai afetar a sua condição física, mental, e ela vai adoecer. Então, no primeiro princípio, quando nós falamos que a depressão não é doença, é no sentido de construto, daquilo que ela relaciona como depressão. Mais de 18 pontos a partir do DSM-5, por exemplo. O que acontece é que esses elementos subjetivos transformam-se logo em doença na pessoa. Não dormir bem, você não raciocina, você está mal-humorado, você começa a adoecer. Tente passar 2 dias, você que trabalha na polícia, passa 3 dias em ronda, o que acontece? E aí eu te dou a chave do carro para você dirigir. Você está 3 dias praticamente sem dormir. Ou você vai bater o carro, ou você vai fazer coisas que não deve fazer. Por isso que nós precisamos ir desconstruindo na igreja, isso leva muito tempo, a questão do que nós chamamos construtos, ou seja, essa coletividade de informações subjetivas sobre alguém. Né? Então, nós no começo falamos que nós não descartamos a questão clínica. Nós não descartamos a orientação de um irmão ou irmã procurar um médico, fazer os exames, seja de sangue, seja exames hormonais, né? O que você puder e que tiver na sua característica de informação e que esse irmão possa trazer para descartar qualquer distúrbio hormonal, qualquer questão de diabetes, qualquer questão, imagine, querido, muitas coisas. Por isso que nós, conselheiros, não podemos fazer 2 coisas, e aqui eu quero ressaltar isso para vocês. Se alguém chega para nós e ele é encaminhado e ele está em tratamento com um psiquiatra, está tomando remédios, você nunca pode mandar ele parar de tomar remédios. Não cabe a nós. Não é a nossa área. O que nós podemos fazer é aconselhar que ele procure também outros psiquiatras, tenha outras informações, outros diagnósticos, para ver se alguns remédios que ele está tomando pode ser diminuído. Mas você não pode fazer nada disso. Então, esse é o princípio básico. Se no primeiro eu identifico que nosso aconselhado precisa ir ao médico, eu tenho que ajudá-lo e tenho que confortá-lo e tenho que pedir que ele vá. E é tanto que nós estamos terminando um material que uma das primeiras condições para que se continue o aconselhamento bíblico dentro do UTC, dentro da nossa sala, é que esse irmão, se for solicitado que ele faça exames, só continua o aconselhamento bíblico quando ele apresentar os exames. Isso é muito importante, porque vai tirar nossa responsabilidade, nossa negligência. Né? A gente não pode espiritualizar as coisas. Alguém chega abatido, a gente vai entender o coração daquele irmão, nós vamos tentar tratar o coração daquele irmão através da palavra de Deus, levando esperança, como a gente acabou de ler aqui no slide anterior que diz, né, o aconselhamento bíblico está baseado na suficiência da Escritura, nós cremos nisso, como revelação de Deus, o seu foco está na pessoa de Deus e em sua glória, nós sabemos de tudo isso, amados, mas nós não descartamos
essa condição do que eu acabei de falar para vocês. Slide de número 13, que é importantíssimo para nós definirmos o que é aconselhamento bíblico. Eu preciso entender e compreender de vocês, está claro? Está tranquilo? Os irmãos que estão em casa, não é? Os únicos que não vão poder responder são os irmãos que estão trabalhando, que vão assistir gravado, né? Mas a gente pode questionar alguma coisa. Agora, esse slide aqui é de suma importância para entendermos o aconselhamento bíblico noutético, que é o nosso. Existe o aconselhamento bíblico, existe o aconselhamento redentivo, né, que é uma linha do aconselhamento bíblico, e algumas linhas do que nós chamamos de aconselhamento cristão, que é integracionista, a maioria deles. Então, todas as vezes, e de repente, claro que isso leva um tempo, mas a gente precisa conhecer autores. Nem todos os livros que você vê lá há aconselhamento pastoral, há aconselhamento cristão. De fato, ele é da linha do aconselhamento bíblico. Por quê? Porque na maioria das vezes são integracionistas. Pegam aspectos que possam corroborar com a Bíblia, porque em algum momento a Bíblia parece que não é suficiente e alguns elementos entram para condicionar esse aconselhamento. Para nós, aconselhamento bíblico, entendemos que a palavra de Deus é suficiente, mas nós já aprendemos que nós não descartamos questões bioquímicas, questões físicas, questões de saúde. É a primeira coisa. Quando eu bato isso, eu olho naquele olho se a pessoa está amarelinha, se ela está fraquinha, né? Às vezes a pessoa vai sentar com você, está desanimada, rapaz. Já aconteceu com a gente de chegar uma jovem desanimada, fraca, e as perguntas foram objetivas. Como é que está a alimentação? Como é que está o sono? Como está a atividade física? Como está a vida? E aí as respostas foram assim, assertivas, né? Dorme pouco porque trabalha e estuda muito. Academia, não tem tempo. Alimentação, come o que tem na hora. A última vez que fez um check-up, nem lembrava. Para tudo e procura um médico. Antes disso, reveja a sua alimentação, reveja a sua condição de sono, matricule-se numa academia, né? Tudo isso é importante, queridos. A gente vê esse ponto, de fato, o que é o aconselhamento noutético, e aí a gente dá uma paradinha para tomar um café. Usa o microfone aí, ô Quilitinha, por favor. Pastor, de um modo prático, tipo assim, eu tô no aconselhamento, Certo. aí eu tenho que pedir pra pessoa fazer um exame. Aí eu falo, faz um exame de sangue, aí ela vai me trazer, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar tipo... Não, vamos lá. Muito bom. Você não é médica para examinar aquilo, né? Mas o médico vai descartar. Você vai pedir que ela procure um médico e todo o exame vem com um laudo. E esse laudo, o médico vai dizer se ela tem alguma coisa. Não somos nós que vamos olhar, né? Agora, o que é bom, muitas vezes, e a gente tem abraçado isso, nós estamos com outros colegas que são médicos conselheiros. Então, com esse exame nas mãos, a gente envia para amigos que são conselheiros, que são médicos mesmo de profissão. Apesar de ser médicos de profissão, são conselheiros bíblicos. Então, o que acontece? Se eu não tenho a certeza daquilo que está nas minhas mãos, que não é minha área, eu envio para o colega. Ou então eu deixo muito claro que essa pessoa traga um relatório do médico sobre a questão física dela, se ela vai ser direcionada, está liberada para fazer atividades físicas, se ela tem distúrbios hormonais, você acaba pedindo para ser mais objetiva, mais clara naquilo que você vai receber. Se você não tem essa habilidade, a gente repassa para colegas que são médicos e pedimos que eles analisem para a gente e mandem o relatório de forma clara na nossa leitura. Então, graças a Deus, a gente tem abraçado, ou eu digo melhor, colegas que são médicos têm abraçado o nosso ministério e isso tem nos ajudado muito. Então, quando precisar e não é a sua área, pode ficar tranquila, a gente envia para um colega e ele vai dizer, olha, rapaz, essa moça precisa urgente, né, pegar um solzinho, precisa fazer uma reposição hormonal, precisa fazer, aí é com ele. E aí a gente, com isso nas mãos, que ele tinha, a gente tem o que eu chamo de um passaporte para começarmos o aconselhamento bíblico. Até então, pode ser de alta irresponsabilidade nossa achar que somos médicos. Nós não somos médicos, tá? Nós tratamos da alma. E a partir daí, nós temos uma combinação. O homem é um ser material e um ser imaterial.
Então isso tem que ser muito claro. Muito boa a sua pergunta. Estou com o exame na minha mão, eu não sei o que faço. Eu vou dizer, para dizer que eu sei, eu digo, ok, vamos começar o aconselhamento bíblico. Né? Não é assim, você vai procurar alguém que possa ajudar. Então, o slide para que a gente possa tomar um cafezinho. A gente vai tratar, nosso aconselhamento bíblico, ele é baseado no aconselhamento noutético. Então, o que é noutético? Vem da palavra de origem grega, nutecia, que é o nome do nosso ministério. Assim, ele encaixou muito bem, não é? Nutecia. E aí vocês vão saber o que significa nutecia de uma forma muito clara. O ato de pôr na mente. Então, ele é formado por duas palavras, nous, né, que é mente, e titene, que é pôr. Então, qual é a ideia quando a gente fala de um aconselhamento noutético? É pôr na mente a palavra de Deus, instruir pela palavra, educar pela palavra, levar esperança pela palavra. Então, o nome nutecia vem do verbo noutético, ou noutetel. Né? Noutético é exatamente essa palavra, mas ela vem da palavra noutetel. Então, o termo noutecia é o treinamento pela palavra. Por isso, naquele slide a gente viu que nós temos nosso aconselhamento bíblico baseado na revelação da palavra de Deus, que está fixado em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. O treinamento pela palavra, quer por incentivo, ou, se necessário, por reprovação ou reclamação. Em contraste com isso, o sinônimo paideia enfatiza treinar por ação, embora as palavras sejam usadas em cada aspecto. E aqui no próximo slide, 4 pontos, distinguem o aconselhamento bíblico que nós vamos ver daqui a 10 minutinhos. Então dá uma paradinha agora, e aí a gente vai tomar um café, tem que se reforçar e já vamos voltar. Então Deus abençoe, queridos. Daqui a pouco o Guilherme libera de novo o link, é 10 minutos. O link é o mesmo, né? Então vamos dar essa paradinha